meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo, primeiro vídeo do ano e o primeiro vídeo depois de eu ter ganhado Sara, que é o vídeo mais esperado por vocês. Gente, esse vídeo vocês pediram pra mim postar, né, gravar pra vocês e postar o meu relato de parto. Então eu gravei o de Bia depois de algum tempo e eu queria também relatar o de Sara. Tem 2 meses, vocês estão vendo esse vídeo, tem 2 meses que eu ganhei Sara, porque eu não gravei antes. Eu tava me adaptando à situação, à nova rotina, Sara também tava se adaptando ao mundo, né? Já passou o primeiro aniversário, segundo aniversário, e assim, foi algo pra mim novo, tá sendo muito novo pra mim, porque pra quem não sabe, eu tenho minha filha, né, de 9 anos, que é a Bia, né, Biazinha tá com 9 anos. Então, 9 anos atrás foi totalmente diferente, não vivi quase praticamente nada do que eu estou vivendo hoje com Sara, tá sendo tudo novo pra mim, né? Mas antes de começar esse vídeo, deixando muito like, se inscreve aqui no canal, segue a gente no nosso Instagram, tá? E também lá no Kawaii, vou deixar aqui pra vocês os 2 links do Instagram e do Kawaii pra vocês nos acompanhar também por lá, tá bom? Então bora lá pra mais um vídeo, que esse vídeo tá bem... Então, minha gente, como vocês pediram, vou relatar pra vocês o meu relato de parto. Foi um parto pra mim incrível, foi uma gestação que eu esperei, foi uma gestação que eu me planejei pra ela, psicologicamente, né? Quando eu descobri que eu tava grávida, eu me preparei psicologicamente e decidi não viver o que eu vivi na gestação de Bia, no pós-parto de Bia, no meu puerpério, né? Eu ainda estou no puerpério, se não me engano, o puerpério é até 2 anos, tá? Mas eu ainda estou no meu puerpério, eu tô voltando com o meu corpo, ainda não voltei pra academia, pra quem não sabe, eu frequento a academia, né? Eu pratico exercício físico, ainda não voltei, mas esse mês de fevereiro, em nome de Jesus, eu irei voltar. Mas enfim, deixa eu falar pra vocês, eu tive parto cesáreo pelo SUS, tá? O meu parto foi pelo SUS. Foi um parto maravilhoso. Eu cheguei na maternidade, aqui mesmo da cidade, pra quem não sabe, eu moro aqui em Largato, Sergipe. Eu cheguei na maternidade às 8 horas da manhã. Só que eu já tava indo com frequência na maternidade pra ver como Sara estava. Eu ganhei ela com 41 semanas, né? Certinho, 41 semanas. Mas desde as 37 semanas eu estava indo monitorar o coração dela, ver se eu estava dilatando. Eu estava tentando um parto normal, porém, como de Bia, não tive passagem, não deu pra mim ganhar, era parto normal. Eu não senti nenhum tipo de dor, nenhum sinal que eu estava em trabalho de parto. Então, quando eu estava com 40 semanas, eu fui na maternidade, conversei com a médica de plantão. E ela pediu pra mim ir na semana seguinte, já pronta pra me internar, com as coisas as minhas coisas de Sara, em jejum e pronta pra fazer uma cesárea. Se na hora eu tivesse possibilidade de ter o normal, eu teria, mas seria pra uma cesárea. Eu não laqueei, eu não me operei pra não ter mais filho, mas eu tentei, tá, gente? Eu queria muito me laquear, eu tenho 32 anos, né? Vou fazer 32 anos, na verdade, tá, gente? Eu tenho 31 anos. Vou fazer 32 anos. Então, assim, eu pretendo fazer a laqueadura, ou colocar DIU, ou colocar o chip, não sei. Eu sei que eu vou fazer um método pra não ter mais neném, né? E que seja a vontade do Senhor. Então, quando eu cheguei lá, às 8 horas, foi minha sogra que me acompanhou, né? Ela ficou comigo todo o tempo. Minha sogra assistiu o meu parto. Foi um parto super tranquilo, gente. Eu não tenho que reclamar do meu parto, graças a Deus. Assim que eu cheguei lá, eu fui avaliada, fiquei no cardiotoco, né, pra ver como é que tava a Sara, se tava tudo bem. Eles não fizeram toque em mim, já decidiram que eu ia direto pra cesárea, porque eu estava sem nenhum tipo de dor, nada de dor, não tava nada dilatando, a bolsa não tinha estourado, não tava saindo líquido, nada, então eu fui direto pro cesáreo. Então eu cheguei lá às 8, 8h30, 9 horas eu já tava no meu quarto, junto com as outras pacientes, né, eu fiquei no quarto pelo SUS, então não foi particular. E assim, não tenho que reclamar em nenhum momento. Então entrou eu e minha sogra ficou fazendo a minha internação. Eu entrei, já me vestiram, pedi pra me vestir minha roupa, e eu fiquei lá esperando pra começar a me preparar para o meu parto. Quando eu cheguei lá, tinha 2 pessoas na minha frente, uma fazendo a coletagem e outra fazendo o parto, outra ganhando neném, né?
Então a moça falou que eu não teria hora pra pra ganhar neném, porém não sabia a hora, então podia ser a qualquer momento. Então eu cheguei lá, eu entrei no quarto às 9 horas, tá? Então quando foi às 9h30, 9h40, ela já veio de volta falando que ia começar a me preparar, porque a qualquer momento ia ser chamada. Então começaram a colocar acesso para os medicamentos, né? Colocaram também, me deram remédio, né? Colocaram os acessos, me deram a roupa para me vestir, mandaram eu tomar banho, né? Antes de vestir a roupa, tomar aquele banho de gato mesmo. Tomei banho, vesti a roupa, aí já veio os enfermeiros, colocaram acesso. O acesso demorou bastante pra entrar em mim. Eu tava muito nervosa. Uma coisa que eu fiquei muito nervosa, eu não fiquei nervosa nem um pinguinho, mas dessa vez eu fiquei muito nervosa, não sei porque, eu tava com muita ansiedade. Eu acho que meu nervosismo era mais ansiedade mesmo do que o medo de ganhar neném. Eu não tenho medo de cesárea, essas coisas não, mas eu tava muito ansiosa pra passar por esse momento. Então ficou um pouquinho ruim, minha veia deu uma doída bastante. Fiquei com a mão bem inchada, depois eles passaram e colocaram assim no meu braço, né? E foi mais tranquilo. Então quando foi colocar a sonda em mim, tá? Ainda dentro do quarto, eu senti tudo, assim, não dói, mas incomodou, né? Então colocaram a sonda em mim, colocaram os acessos e ela pediu pra me aguardar. Não sabia que hora vir me buscar, mas pediu pra me aguardar, falou que não ia demorar tanto, porém não sabia a hora que ela veio me buscar. E menos de 40 minutos ela veio me buscar. Ela veio me buscar às 10h30 por aí. E eu fui a pé, indo pra sala, porque assim, lá a maternidade não é uma maternidade tão grande, ela é pequena, de bio eu já fui deitada na maca direto pra fazer a cesárea. Enfim, então eu fui a pé do meu quarto pra sala de cirurgia, era coisa de 3, 4 salas depois, então deu pra mim a pé. Cheguei lá, antes de entrar diretamente pro quarto, pra sala de operatório, eu coloquei a touca, coloquei aquela proteção nos pés e entrei, né? Quando eu entrei, eles pediram pra me sentar, pediram pra me acalmar, que eu ficasse nervosa, que ia começar a aplicar anestesia, então foi muito rápido. A anestesia a primeira vez não pegou, ele teve que aplicar 2 vezes. Quando ele aplicou, eu me mexi, infelizmente eu tava muito nervosa, então veio o enfermeiro, me segurou, me colocou naquela posição, mas pra mim não sentir tanta dor, e ele pediu assim que eu aplicar, você se deite rapidamente. Então ele aplicou a segunda vez, aí eu não senti nada, e rápido o rapaz, o enfermeiro, né, foi um enfermeiro que tava me ajudando, foi e me deitou. Então depois chegou, tava esse enfermeiro me ajudando, depois chegou acredito que seja ajudante, né, da doutora mesmo. E a doutora, se eu não me engano, o nome dela é Gabriela. Se eu não me engano, é Gabriela, eu acho. Ela é uma doutora maravilhosa, maravilhosa mesmo. Assim que eu deitei, rapidamente ela chegou, colocaram aquele pano, colocaram o acesso em mim e tudo mais. E eu me deitei e eu fiquei a todo tempo acordada. Eu não dormi um só segundo, nem depois que me tiraram o Sara, eu não dormi. Eu lembro que ela, né, foi cortando ali, mexeu muito assim em mim. Eu sentia mexendo mesmo, assim, não sentia dor, né? Mas eu sentia, balançava e Sara saiu, graças a Deus bem. Minha sogra todo momento estava do meu lado, assim, né, ali, sempre olhando pra mim e vendo que eu tava bem, e vendo que tava tudo acontecendo tudo bem com Sara também. Eu tava muito nervosa, gente, eu lembro que eu tava muito nervosa, mas não tive mal-estar, não tive sonolência. Fiquei ali a todo momento em alerta. E sempre o anestesista, né, perguntando se eu tava bem, se eu queria dormir, se estava acontecendo alguma coisa, se eu estava confortável. Todo momento estava sempre conversando comigo, né? Eu percebi que ele estava sempre conversando comigo, e eu sempre respondia sim. Ele não deixava concordação com a cabeça, ele pedia para me responder verbalmente, né? Eu lembro que eu respondi, ele perguntou alguma coisa, se eu estava bem, eu falei assim, e ele falou, fale, né, pra ver se eu tava bem. Mas eu lembro uma sensação muito ruim que eu tava sentindo, que eu não tava conseguindo falar, né? Era uma agonia que eu tava sentindo. Mas assim, minha voz estava normal, porém eu não estava conseguindo me expressar verbalmente. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, Sarinha nasceu às 11 horas, 11h45, se eu não me engano. 11h45 ela nasceu, então foi muito rápido mesmo ela nasceu. Assim que eu cheguei, deitei,
Da hora que eu entrei na maternidade pra hora que ela nasceu, eu achei um tempo curto demais. Então eu entrei às 8 horas da manhã na maternidade, 8h30, e às 11h45 ela já tinha nascido. Então assim, eu achei um parto super rápido, né, ali tudo. E assim que ela me costurou, trouxe Sara, ela mostrou Sara pra mim, ali eu tava muito nervosa, nem chorar, eu não conseguia chorar, de tão nervosa que eu tava. E demorou muito pra ela me costurar e tudo, e ajeitar. Foi um pós-operatório abençoado, graças, eu orava muito pro Senhor que eu não sentisse tanta dor, que fosse uma coisa mais fácil. De Bia eu sofri muito, de Bia eu não dormi, de Bia também foi minha sogra que ficou comigo, e ela também passou por, né, ali ficou ali comigo e tudo, ela viu meu sofrimento e tudo, mas de Sara foi totalmente diferente. Minha sogra, aí eu saí, né, dali da sala e fui pra sala ali ficar em observação, né, a sala de observação. Eu escutava a Sara chorar muito, porque ela tava com muita fome, e eu tava ali pra passar, né, anestesia e tudo. Eu só podia sair daquela sala quando a anestesia das minhas pernas, eu tivesse podendo mexer minhas pernas, né, quando a anestesia estivesse já saindo. Eu fiquei mais ou menos ali, se não me engano, uns meia hora, não fiquei mais do que isso, pelo menos assim, no meu sentido, né. E minha sogra do meu lado, ela ela não podia sair, né, pra ir sozinha. E depois eu vi que eles trouxeram até Sara pra mim, pra poder tentar colocar ela no peito, porém ainda não tava descendo leite, né, não desceu assim justamente na hora, mas já no quarto já tava saindo tudo bem, tudo. E assim, depois que eu vi ela, senti ela perto de mim ali, eu me acalmei, olhei pro rostinho dela, e a gente assim não vê certinho, né, porque a gente tá ali deitada, a gente não pode nem se mexer, nem falar e tudo, mas foi uma bênção. Eu fui pra sala, né, pro quarto, tinha umas 5 ou 6 mães junto comigo, mas o quarto era muito grande, não ficou cheio, não ficou apertado, e logo já vieram, né, me ver, saber como é que eu tava. Eu fui muito bem atendida, a toda hora eu dava um remédio, a toda hora me dava comida, e Sara dormia bastante. Sara não era um bebê de ficar acordada, ela dormiu muito bem. Então pra mamar lá na maternidade não sofri. Meu primeiro banho foi depois de 6 horas certinho, né, então eu levantei só, as camas, aquelas que levantam, né, ali, automático, então eles foram levantando primeiro. Antes de eu levantar para tomar banho, eu comi, eu me alimentei, fiquei ali, né, bem, e depois de 1 hora eles voltaram para me tomar banho. Eu consegui andar sozinha, eu consegui me levantar sozinha, coisa que de Bia eu não fiz isso. Foi terrível de Bia, já o de Sara foi uma benção, não senti um pingo de dor, tava ali bem. Minha mãe, que tava no meu primeiro banho, se não me engano, gente, minha sogra já tinha trocado com a minha mãe no meu primeiro banho, eu acredito que sim. Ai, gente, eu acho que me fugiu da mente, mas foi minha mãe que não me acompanhou. Minha mãe me acompanhou pro primeiro banho, os enfermeiros que me deram o banho, tá? As enfermeiras, foi um enfermeiro e 2 enfermeiras, tá? Na hora, assim, de tomar banho mesmo, o enfermeiro saiu e as enfermeiras entraram, né, pra ali me banhar e tudo, me mostrou, conversou comigo, me explicou como é que eu ia fazer com a minha cesárea, me ajudou a tomar banho, e em seguida minha mãe veio trazer minhas roupas, foi minha mãe. Enfim, e ali eu tava bem, não tive tontura, não tive mal-estar, fiquei muito, muito, muito bem mesmo. E em seguida eu voltei pra minha cama, fui amamentar a Sara, pôr ela pra dormir, e assim, não senti nada de dor. Nem depois que eu tomei banho, né? Depois que eu tomei banho, fiquei super renovada. Aí comecei a receber visita, né? Que foi de Bia, do meu sobrinho. Aí minha sogra veio. Já à noite, meu esposo veio me ver. Ele tá trabalhando, ele não pôde ficar. E também ele não gosta. Ele morre de medo, essas coisas. E minha mãe também não podia, muita gente tá visitando. Também aqui em Lagarta não tenho muito conhecido, né? Aqui na cidade onde eu moro. Mas enfim, foi uma bênção, eu não tenho o que reclamar. Depois de 48 horas, eu vim pra casa já medicada, bem, não tava sentindo nada de dor. Com 15 dias, tirei meus pontos, né, porque sempre ficam os pontos, né, fui tirar os pontos. Eu fui sozinha, eu fui andando. Sara, uma bênção, não deu trabalho nos primeiros dias. Dormia muito bem, eu me levantava e deitava sozinha. A minha sogra ficou ainda depois... O neném ficou 5 dias, se eu não me engano, e ela não vinha no quarto à noite. Eu e meu marido, que a gente conseguia se virar sozinha na madrugada, mas eu, na verdade, a Sara, eu botei ela do lado da minha cama, e eu conseguia cuidar dela, eu conseguia trocar ela,
sem dor, sem sofrimento. E assim, esse meu parto da minha segunda gestação foi uma bênção. Não tenho o que reclamar, não tenho nada que reclamar. Eu orei muito, muito mesmo pro Senhor ali me abençoar, tanto com a chegada dela, como no meu pós-parto, porque, gente, não é fácil, nada fácil, um pós-parto. Tem mães, eu na gestação de Bia, no pós-parto de Bia, sofri muito, muito mesmo, sentia muita dor. Voltei, porque tive que tirar a anestesia, que minha anestesia deu um problema, e eu fiquei muito mal, fiquei com muita dor de cabeça. Já na de Sara eu não tive nada disso, graças a Deus. Fiquei muito tranquilo também, eu tive assim uma rede de apoio maravilhosa. Minha sogra ficou comigo um mês antes de eu ganhar a Sara, depois 5 dias depois de eu ganhar a Sara. Minha mãe estava aqui, passou um mês comigo, fazendo tudo pra mim, lavando roupa, fazendo almoço, cuidando de Bia, indo buscar Bia na escola. Bia ainda estava estudando, então Bia ainda estava indo pra escola e tudo mais. Minha mãe sempre me apoiando aqui. E depois de 15 dias eu comecei mesmo a fazer algumas coisas, mas não fazia nada pesado. Depois já de 25 dias que eu consegui já lavar umas roupinhas, passar pano na casa, perder a casa. Com 10 dias eu já saía de casa, tá, gente? Com 19 dias eu apresentei Sara lá na igreja, tá? Eu apresentei ela na igreja com 19 dias, porque era algo no meu coração, eu queria muito apresentar ela. Fui uma pessoa que não me resguardei tanto, poderia ter resguardado mais, porém não veio necessidade, não deixava a Sara tão exposta, porém eu saía, a gente ia na rua resolver minhas coisas, eu tenho muita coisa pra resolver, porque eu trabalho, não só tenho só Sara, eu tenho Bia também pra resolver as coisas dela, da escola e tudo mais, então assim eu saía normalmente. Então esse foi o meu relato de parto, fui agraciada, né, desse pós-parto, ainda tô, né, no puerpério, ainda tô naquela transição de corpo e tudo mais, mas tá dando tudo certo, graças a Deus, né? Pra vocês acompanhar a gente no dia a dia, acompanhar o desenvolvimento de Sara, nos siga lá no Instagram, que lá eu posto tudo em tempo real, sempre posto novidade pra vocês, os meus versários dela. E é isso, minha gente, espero ter explicado o máximo que eu pude, tá? Nesse relato. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu venho e respondo vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.